Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos. Agora começa a gestão do novo presidente com um esforço muito grande para parecer diferente do seu antecessor, né? E, consequentemente, uma série de promessas, né, que são feitas ao torcedor do Flamengo, né? Eu vejo um certo exagero no uso da palavra profissionalização, porque dá uma sensação equivocada, como se todo mundo que trabalhasse no Flamengo fosse amador ou mal profissional. Acho que nenhuma empresa sai do valor que o Flamengo arrecadava por ano, que era 200 milhões para 400 e tal, na gestão do outro presidente, Eduardo Bandeira de Mello, e depois até 1 bilhão e 300, né? Mais do que isso, mais de 1,3 bi, sem profissionais competentes em diferentes áreas. Então, acho que há um equívoco aí. Mesmo no departamento de futebol. A gestão era comandada por alguém que não era um profissional. O vice-presidente, que era o Marcos Braz. Mas todo mundo abaixo dele era profissional. A gente pode discutir a qualidade dos profissionais e podemos discutir a diretriz passada para esses caras, né? Então acho que esse é um ponto importante. Eu vejo virou meio que um lugar comum afirmar, as pessoas afirmando como se todos ali fossem competentes. Até injusto com quem trabalha corretamente ali. Tem gente trabalhando esse tempo todo. O Flamengo saiu do mais endividado do Brasil para essa situação com um bando de incompetentes ali trabalhando? Alguém acha que esses caras todos que são vice-presidentes agora, que apoiaram, que viraram nomes aí conhecidos da torcida, trabalhavam dia e noite no clube? Não, eles têm suas vidas particulares, suas vidas profissionais e profissionais contratados trabalharam durante esse tempo todo. Claro que eles tiveram participação em toda a elaboração, planejamento, acompanhamento, orientação nas diretrizes, mas acho que esse é um ponto bem relevante. Mesmo o departamento de futebol, alguém acha que é assim? Manda todo mundo embora, ninguém serve, tudo uma porcaria, põe uma turma nova. Vai funcionar? Alguém acha que vai funcionar? Não é assim, não é assim tão simples. O que me preocupa um pouco com relação a esse começo é justamente essa ideia geral, que eu acho que é bem equivocada, né? E vejo também muitas regras de manual que são colocadas ignorando contextos é, práticos, digamos assim, de como as coisas são. E nisso acho que entra essa questão aí da conversa com o outro treinador, que a gente vai falar mais adiante. Bom dia, André. Tudo bem? O Mauro tocou aí nesse assunto de profissionalização, né? A gente pode até começar por esse assunto, né? Queria a tua opinião também sobre essa questão da profissionalização, né? Eu concordo com o Mauro, o Flamengo tem vários profissionais, mas talvez, né, seja por conta de quem toma as decisões, né? Que aí era o VP amador. Eu acho que talvez a palavra profissionalização vai muito direto para o profissional. Eu também vejo a profissionalização, concordo com o Mauro. Eu até quando falo em profissionalização, eu vejo mais voltado ao departamento de futebol, porque as outras áreas eu acho que não tem o que falar. Por mais que também tivessem VPs, né, vice-presidentes, de certa forma, com outros atributos, mas eram pessoas no meio, né, do métier, com conhecimento muito grande. Né? Enfim, queria a tua opinião também, André. Bom dia. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe aí na produção, bom dia a todo mundo. Vamos chegando, dando like e fazendo a sua inscrição. É mais ou menos isso, né? Em relação muito ao Marcos Braz, né? Esse era a grande questão de discussão sobre profissionalização e era uma coisa mais, eu acho que é uma coisa mais voltada para seriedade até, seriedade no trabalho. A coisa no Flamengo tem sempre uma aura de oba-oba, tem sempre uma aura de amadorismo, das coisas feitas na base da gritaria de rede social, agora de rede social, antes gritaria de arquibancada, agora as duas coisas, né? Então é um pouco mais de critério no trabalho, né? E pelo menos nesse momento em que a coisa está ainda no campo das ideias, porque o BAP assumiu agora, algumas coisas, né, porque eu, por exemplo, que eu criticava aqui, pelo menos elas estão sendo postas em discussão e o presidente está falando sobre isso. Falando sobre um diretor de futebol, alguém na frente do futebol que tenha o entendimento, que possa dialogar com o treinador. Quantas vezes a gente pediu isso aqui? Quantas vezes a gente falou sobre isso aqui? Um diretor de futebol que consiga dialogar, que tenha o conhecimento para dialogar com o treinador. Né? Prioridade ao brasileiro, como estão falando. Contratações baseadas mais em scout do que em grife, do que em indicação de rede social. Também falamos muito aqui.
Então, pelo menos essas questões estão sendo postas. Agora, como é que vai ser no dia a dia aí? Não tem como saber. Não tem como saber, porque aí é a convivência entre as pessoas. Como é que vai ser a relação do Boto com o Felipe? Né? O Felipe, em algumas entrevistas coletivas, né, depois do jogo, ele sempre falava assim, dando uma impressão de que assim, aqueles jogos no Brasileiro valiam para ratificar o trabalho dele, meio que para consolidar e passar a certeza para quem ganhasse a eleição de que ele era o nome. Foi essa a minha impressão, pelo menos. E até escrevi sobre isso hoje na coluna, na S1 Live, que política é política, cara. Em qualquer lugar. É muito complicado para quem está chegando. Ganhou, tudo bem, o BAP não é exatamente uma oposição, uma dissidência em relação ao grupo do Landim. Mas, assim, objetivamente, politicamente, é uma oposição. Né? O candidato da situação era o Duns. Então, assim, quem chega como oposição quer limpar a barra toda. Tirar tudo do antecessor. Mudar tudo aqui. No caso do departamento de futebol, né? Nas outras áreas também está mudando, né? Mas às vezes o modus operandi vai continuar o mesmo. Mas no futebol é mudar tudo, mudar todas as caras. Por quê? A gente sabe que política envolve muita vaidade a ponto, às vezes, dos políticos agirem como crianças. O que o Landim fez na questão da camisa 10 para o Arrascaeta? Aquilo é coisa de criança. Não, eu vou embora, mas antes eu vou fazer isso. Não importa como, liga aí para ele. Eu vou entregar essa camisa, não vou dar esse gostinho pro BAP, não. Eu contratei o Arrascaeta, eu que vou dar essa camisa. E fez aquela coisa patética. Do mesmo jeito, deve ter passado pela cabeça do BAP. Pô, eu vou deixar o Felipe Luiz, ok. Se eu tirar ele, eu vou comprar uma briga imensa com a torcida. Mas sempre passo, tenho certeza que passa pela cabeça dele falando assim, se eu ganhar as coisas, os títulos com esse cara, vai ter sempre uma voz para falar, mas quem efetivou ele foi o Landim. Na cabeça do Boto também, mas quem promoveu ele foi o Braz. Não foi você que trouxe. Já estava aí, você só aproveitou. E sabe que na hora da campanha, na próximo pleito, na próxima campanha política, se isso der certo com o Felipe, o Landim vai levantar a voz e vai falar. Fui eu que contratei, foi eu que botei ele lá. E o Braz também, se estiver com o Landim na hora de voltar, tentar voltar. Então era uma situação difícil, era uma decisão que não era tão simples assim de fazer, politicamente. A sorte é que a sorte do Flamengo, a meu ver, porque não tinha outra escolha a fazer, é que o Felipe Luiz não deixou nenhuma margem, ele não deixou nenhum fio solto. Ele é inexperiente, beleza, mas ele chegou aqui e mesmo sem muita experiência, ele ganhou um título e fez um ótimo trabalho. Então esse argumento já não serve. Ele não vai entender a mentalidade europeia do José Boto. Trabalhou na Europa há trocentos anos. Isso não é argumento. Então ele quebrou todos os argumentos e vai ficar. Que bom que ele vai ficar. Porque era o mais certo, era o mais justo a fazer. Mas aí a gente já vê que toda a transição é complicada. Sempre lembro do São Paulo. Teve a eleição, o Campeonato Brasileiro seguia ali na pandemia 2020 para 2021, teve uma eleição no final de 2020. Entrou outro dirigente. Destrambelhou tudo no São Paulo. Tudo bem, o Diniz, com o jeito dele também, ajudou com a questão do Tietê e tal, mas depois vários relatos de que internamente não era a mesma coisa, tinha tido mudança, o elenco ficou um pouco avesso à mudança e tal. Então o Flamengo corre esse mesmo risco do Boto chegar e criar resistência do Felipe Luiz, do elenco, é um risco. Mas a ideia de ter um diretor de futebol com maior conhecimento, com experiência de scout, já foi treinador, com formação de treinador, é interessante. E em relação ao currículo dele, vai fazer o quê? Se o cara for top, ele vai ficar na Europa. Se o cara for bom, fera mesmo, ele vai ficar por lá, vai ficar nos 8 times, em um dos 8 times que a FIFA quer que cheguem na reta final do Mundial. É nesses grandões da Europa. Cara, a torcida em relação ao Boto é a mesma do que aconteceu com o Abel Ferreira,
com o Arthur Jorge. E até com um pouco com o Jorge Jesus, que estava em baixa. É o cara chegar aqui e sobrar. Ser considerado mediano em Portugal, na Europa, mas chegar aqui e sobrar. É essa a expectativa, é o que resta para os clubes brasileiros, porque não adianta. A gente valoriza muito o futebol brasileiro, porque é o nosso país, mas para o resto do mundo é um centro periférico, infelizmente. Por incompetência da CBF, pela nossa moeda ser ruim, pela questão da língua. Infelizmente a gente fica um pouco isolado aqui. Então a gente tem que viver com isso. E eu acho que o Boto é uma escolha dentro dessa média. E agora, se vai dar certo, se não vai dar certo, aí, né, Alan? Aí só a bola, às vezes a bola bate na trave e não entra, né? Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.